Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Essa é a nossa primeira experiência aqui de live e, sinceramente, nós não somos nada profissionais em relação a essa tecnologia, mas estamos aprendendo. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Pode ser aí nos comentários, por gentileza. A gente começar aqui a nossa live. Creio que sim, né? Alô? Necessita aumentar um pouco o volume? Como que está? Ah, que muito bom. Graças aos céus. Então, boa noite a todos. Estamos começando a nossa primeira live. Nós já tivemos uma live quando o canal completou 1000 inscritos, mas foi uma live de transmissão de um show ao vivo de uma grande amiga nossa, a Cláudia Cinti, professora de música, formada em conservatório, toca um piano maravilhoso, uma grande musicista, e transmitimos de lá. Mas essa agora realmente é uma experiência nova para nós. Então, com muito carinho e muita alegria, eu recebo todos vocês aqui. Estamos aqui em casa, eu e a Sara. A Sara está ali nos bastidores, dando aquele feedback necessário para a gente. E hoje nós teremos algumas coisas interessantes. Muito bom. Vamos aí pedir à internet que, como coisa viva, coisa inteligente, né? Como praticamente um ser vivo que nos conecta, a própria luz, o próprio cabo de fibra ótica, que nos permita aí compartilhar alguns momentos com vocês e aquilo que a gente possa entregar a vocês de uma forma sincera e grata. Ontem nós publicamos um vídeo, mais um vídeo, chamado Torne-se Amigo do Momento Presente. E durante a semana também respondemos comentários aí de diversas pessoas, fazemos o possível para responder quase em tempo real, quando temos ali aquele tempo necessário. E eu pensei nessa live em iniciar exatamente sobre esse tema que o Eckhart nos apresenta e que dublamos nesse vídeo do canal, chamado Tornar-se Amigo do Momento Presente. Faz necessário a gente compreender a fundo o que significa isso, porque muitas pessoas, e algumas pessoas se manifestaram sobre isso, né, alegam que estar presente no momento, estar preocupado com agora, preocupado entre aspas, né, estar atento ao momento agora, não permite a elas trabalhar, comer, pagar as contas, né, o que isso tem a ver com o mundo material? O que é isso? Né? Isso, com muita compaixão, nós afirmamos que vivemos isso. É que não entendemos ainda que o aspecto espiritual, ele atravessa o mundo da matéria. E é no nosso trabalho, no nosso ganha-pão, através do convívio dos familiares, dos amigos, das pessoas que não gostamos, das coisas que não gostamos e das coisas que gostamos, ou seja, enfim, é através dessa vida que estamos aqui. Vamos lá de novo. É através do mundo material que vamos compreender também muitos aspectos espirituais. Aliás, a prática espiritual se faz vivendo, né? Então, mas como nós, quando estamos muito apegados ao sofrimento, pensamos que o sofrimento... Creuza, deixa eu te dizer uma coisa. E vamos fazer mais uma oração à internet, como criatura viva que nos permita entregar a mensagem de forma impecável hoje. E assim será. Então, na medida em que passamos diversas dificuldades na vida, justamente por deslocarmos o nosso eixo de atenção da nossa consciência para fora de nós mesmos e tentarmos desesperadamente consertar a matéria com matéria, é porque vivemos dessa forma. Então, muitas vezes ouvimos pessoas falando, mas como você fala do agora, se eu tenho que pensar no amanhã? E é justamente pensando no amanhã que nós não conseguimos
Vamos lá de novo. Continuando. Então, é através desse processo de autoconhecimento que vamos reconhecendo que para mudar o externo, para alcançar aquilo que precisamos, seja o que for, a vida nos ensina. Só que a vida nos ensina de uma forma que aquilo que aprendemos normalmente dos nossos familiares, na escola, das religiões, sempre dividem o mundo material, o mundo externo, do mundo interno. Como se não existisse nenhum vínculo entre o que nós sentimos e as coisas que vivemos. Então, os grandes mestres nos ensinam que aquilo que é nos mostrado, aquilo que nós vivemos e experienciamos na vida é uma oportunidade magnífica para verificar o que nós sentimos diante dessas coisas. Então, o que sentimos é o mais importante do que o mundo externo, porque o que sentimos é o causador, é a causa de todos os efeitos que ocorrem em nossa vida. Então, sabiamente, Eckhart e grandes outros mestres nos empurram para que nós percebamos que o mais importante é estar aqui e agora. Quando nós colocamos em nós essa tarefa de estar aqui agora, nós nos desvencilhamos de tudo o demais que não somos nós. Porque existem muitas coisas dentro de nós que não correspondem ao nosso real ser ou à nossa consciência. São bagagens que acumulamos, são comportamentos que acumulamos, são pensamentos que pegamos do mundo e trazemos, e nós podemos jurar que esses pensamentos são nossos. Mas, na verdade, a maioria do que pensamos Então, quando ouvimos falar da presença, da consciência, né? Presença, estar presente, ou viver o agora, parece que nos tornamos completamente alienados do que vamos comer amanhã, da prestação que temos que pagar no mês que vem ou amanhã, não importa. Mas quanto mais preocupados ficamos, menos capazes nos tornamos. Toda vez que voltar aí, agora deu, né? Então, quanto mais preocupados e quanto mais enlaçados emocionalmente com o acontecimento do futuro, que é provável que aconteça ou não, não importa, quanto mais estamos enlaçados com esse sentimento, menos presentes e menos capazes de resolver as situações quando elas se apresentem. Então, uma pessoa que fique pensando, por exemplo, em como solucionar problemas no dia posterior, ela se desgasta tanto, mas tanto, que a inteligência natural, aquela inteligência que proveria ela para resolver as coisas no momento presente, ela não está presente. Para nós parece bem óbvio, porque praticamos a presença, mas para quem não pratica a presença, parece ser uma coisa do outro mundo, ou até uma irresponsabilidade. E olhem que ironia, é uma ironia, é um paradoxo, porque quando vamos praticando a presença, estar aqui e agora, se alinhando com o momento presente, todos aqui devemos nos alinhar com essa dificuldade da internet e não protestar por causa disso, não achar ruim. E quem protesta dentro de nós? É aí, nesse momento, quando alguém se propõe a não protestar, não reclamar, não maldizer, não culpar ninguém, ele começa a ver os pensamentos de uma outra forma, os pensamentos dele. E ele verifica que esses pensamentos são mecânicos. Isso aqui é um teste. Esses pensamentos são automáticos. Eles existem dentro de nós como seres vivos. E nós nos grudamos a ele desde o passado. Esse é um exercício maravilhoso que está acontecendo nesse momento agora. É maravilhoso. Nesse momento podemos experimentar diretamente o que está sendo explicado agora. Se aparece dentro de mim uma desconformidade, uma coisa ruim porque a internet está picotando, de maneira direta eu consigo observar. E se eu não quiser pensar sobre isso, o pensamento vai continuar. É bem normal o que está acontecendo. Isso é uma reprodução do que é a nossa vida mecânica. Podem ficar tranquilos, porque esse é o melhor exemplo
Nesse momento, agora surgem em nós 1000 explicações, porque a internet está falhando. Não, 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 não. Mantemos a presença. Aceitemos a internet falhando. Mas quando fazemos isso, verificamos que continua dentro de nós um borbulhar. A língua interior continua a falar, continua a protestar. E aí, nesse momento, aquilo que chamamos de consciência, na falta de outro nome, o ser em nós, a consciência, nós mesmos, realmente, aquele que fica sempre de lado, ali, escondido dentro de nós, começa a perceber o pensamento. E aí aprende que ele não é o pensamento, que muitos, a maioria, grande parte dos pensamentos se reproduzem como insetos dentro de nós. E o que faz eles se reproduzirem é quando nós entregamos o nosso... Muito bom, muito bom. O Eckhart, esse vídeo ainda não publicamos, tá? Mas vamos publicar. Ele diz, olha, eu sou péssimo em matemática, fui sempre ruim. A única equação que eu consegui fazer, e eu comprovo, é assim. É igual ao que é. E quando você protesta, ele diz assim, dói muito. Veja bem, não é que as coisas não podem ser mudadas, as coisas podem mudar. Podem ser mudadas, muita coisa pode ser mudada, quase tudo pode ser mudado. A questão é que nós precisamos da inteligência criativa, ter acesso a esse aspecto do ser que se esconde, que está escondido dentro de nós. E quando a mente começa a tagarelar, e ele chama de hiperatividade, é aquele falatório que nós acostumamos a conhecer aos poucos, né? Quando alguém se dá conta que está parado no farol e tem 3 vozes conversando na cabeça dele, dando opiniões sobre uma decisão que ele tem que tomar quando chegar no trabalho, ou qualquer situação. Às vezes as pessoas estão falando conosco e as vozes estão na nossa cabeça. Não pensem que são vozes patológicas, no sentido esquizofrênico da palavra. Não, 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 não. É porque todo ser humano dito normal, como diz o Eckhart, totalmente louco, né, tem essas vozes na cabeça, são pensamentos vivos. E assim também nós aprendemos a estudá-las, a conhecê-las. Só que só é possível fazer isso quando a consciência se distancia um pouco dos pensamentos. Só por ela fazer isso, ela remove grande parte da energia que nós doamos voluntariamente aos pensamentos. É por isso que há uma divisão exata entre o que é a consciência e o que é o ego. Embora muitos de nós não saibam que o ego tem milhares e milhões de formas de manifestação e expressão dentro de nós. E até duvido da existência do ego. Mas quando alguém tenta ficar em silêncio e percebe que sua mente não obedece, aí ele começa a entender o que é o ego, aos poucos. Por exemplo, nos sentamos numa cadeira ou numa poltrona confortável e vamos fazer aquela prática de meditação que aprendemos. Fechamos os olhos para exercer a presença. Sim, sim, não há momento mais oportuno. O momento oportuno é agora o momento oportuno. Sempre será o agora. E Eckhart faz uma menção muito interessante. Não existe vida fora do agora. Então, quando nós nos rebelamos contra qualquer acontecimento externo, ou contra as palavras de alguém, seja lá o que for, estamos nos rebelando contra a vida. E é por isso que dói. Então, esse processo é um processo de amadurecimento espiritual. A fruta, ela nasce como uma semente, né, aquela coisa toda, e vai se desenvolvendo, e logo depois, no ciclo, aparece o fruto. Então, o nosso trabalho é assim. É aos poucos. Vamos entendendo por nós mesmos. Vamos pegando ali, pegando aqui, fazendo nossas práticas, e vamos compreendendo. Por isso que quando alguém afirma, puxa, então 97%, 98% do que aparece em mim não é consciência, ele fica surpreendido. Porque existe uma outra pessoa tomando... Parece que existe uma outra pessoa tomando decisões por nós. Mas aí é que entra a questão da personalidade.
que é o meio do caminho, a forma de nos manifestarmos no mundo. Então, essa personalidade que é moldada, é óbvio, pela educação e pela domesticação, como bem falam os toltecas, ela, ao invés de ser uma forma de expressão totalmente obediente à consciência, ao próprio ser, ela se acostumou a obedecer o que veio de fora, em forma de pensamentos, ideias, conceitos, e foi construindo a nossa história pessoal. E à base de interpretações, na maioria das vezes não eram verdadeiras, não são verdadeiras, nós construímos uma maneira de agir no mundo. Então, quando nos tornamos adultos, somos capazes de reconhecer esses três, tiram nossos vídeos. Eckhart dá um exemplo muito bom. Ao falar, ele faz pausas. E isso tem dois sentidos. Primeiro é aprender, nos ensinar a ouvir o silêncio entre as palavras. Só assim a informação chega na consciência. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Não, eu tenho a senha já aqui. Eu vou fazer uma rápida mudança e vou usar o meu roteador aqui, minha ancoragem, né, no celular. Quem sabe os dados, né, da empresa possa melhorar a transmissão para todos nós. Mas tudo vai depender do nosso interior. Boa noite. O som está chegando bem aí? Leila? Ah, então o pessoal está migrando. Vamos aguardar um pouquinho, porque está entrando, houve um problema realmente aqui. Acho que agora a gente vai conseguir solucionar. E que maravilha. Muito obrigado, Creuza, muito obrigado, Leila. Muito obrigado, internet. Bom, vamos lá. Está me ouvindo bem aí, né, Sara? Bom, vamos ver então o que a gente consegue fazer, dar o nosso melhor, porque é esse o objetivo daquilo que estávamos falando. Nós já publicamos os três compromissos, os três primeiros compromissos, né? Para quem não se lembra, o primeiro é tornar a nossa palavra impecável. Segundo, não levar nada para o lado pessoal. E terceiro, não tirar conclusões. E o quarto compromisso é dar de nós mesmos o melhor. Dar de si o melhor sempre. Sempre levando em conta que o melhor de hoje pode não ser o melhor de amanhã. Porque amanhã poderíamos estar um pouco gripados, um pouco mais cansados, mas sempre procuramos dar o nosso melhor. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Geralmente, isso acontece com muitas pessoas, mas eu só posso falar por mim. Muitas tarefas que eu não gostava de fazer, ou que simplesmente fazia por obrigação, eu não dava o meu melhor. E, logicamente, durante a tarefa, surgiam diversos elementos psicológicos desagradáveis, sensações desagradáveis, que protestavam dentro de mim contra aquela tarefa, como se eu estivesse perdendo meu tempo fazendo aquilo. Então, por exemplo, vamos varrer a casa. Vamos fazer da melhor maneira possível. Dar o nosso melhor. Se enxergamos uma sujeira no canto, vamos lá tirar a sujeira. Se não vemos, não vemos. Mas se vemos e deixamos para lá, não estamos dando o nosso melhor. Dar o melhor de si é uma coisa incrível, porque não há culpa depois. Não há qualquer arrependimento. E se o juiz interior
Todos nós já sabemos esse momento, né? Que o ego ele se divide em diversas partes. E existe uma parte dentro de nós que chamamos de juiz interior, que fica nos julgando o tempo todo. E depois, quando não damos o nosso melhor, fazemos as coisas mais ou menos, ou de qualquer jeito, né? Claro que as consequências acontecem, e aí vem aquela voz interior, você não fez direito, que não sei o quê, você é um preguiçoso. Então, Dom Ruiz nos ensina dar o nosso melhor, seja lá qual for o que estamos fazendo. Isso é uma coisa maravilhosa. Pequenas tarefas, cumprir com impecabilidade. E aí ele faz uma argumentação muito interessante, que quando alguém compreende profundamente que tem que dar o seu melhor em tudo, né, ele começa a fazer muito bem as coisas. Tudo que a pessoa faz muito bem. Claro que há dias em que estamos cansados, há dias que o melhor não vai ser a mesma coisa que o melhor de ontem ou anteontem, não importa. Mas nós fazemos o nosso melhor. Nem mais, nem menos. Porque certa vez estamos cansados e aí exigimos demais, gastamos energia demais, e o resultado disso é que violentamos nosso corpo físico. Tal como temos um trabalho e queremos fazer ele mais rapidamente possível, e às vezes é um trabalho longo, que necessitaria 2, 3 dias, e queremos terminar logo, e ficamos ali, entramos noite adentro, de madrugada, fazendo o trabalho, e aí no outro dia, pouco tempo de sono, toda aquela história que nós já sabemos o que acontece, né? Todas aquelas reclamações do outro dia que aparecem na nossa mente, porque eu estou com sono, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, estou cansado, não posso fazer. Ou seja, vai embolando todas as nossas tarefas. Então, isso de fazer o melhor é estar percebendo o seu corpo durante a tarefa. Porque uma coisa é a nossa preguiça, a nossa má vontade de fazer a tarefa. Outra coisa é fazer a tarefa e sentir o cansaço. Quando nós sentimos o cansaço, é aí que nós paramos. Esse é o chamado do corpo. Esse é o alerta do nosso corpo. O nosso corpo dá alertas maravilhosos, mas não temos escutado. Porque entendemos que esse corpo aqui é como essa garrafinha, né? É como um objeto qualquer, né? Não tratamos bem dele e depois queremos que ele seja bonito, satisfeito, saudável. E na verdade ele vive reclamando para nós do nosso exagero. Fazemos muitas coisas exageradas, simplesmente porque queremos fazer. E aplicamos uma dose de vontade e o nosso corpo, obediente, resiste a tudo. Ele resiste até um certo momento. E aí começam a aparecer as doenças. Eu vou dar pequenos exemplos para vocês, como gostamos de doce, por exemplo. E nos acostumamos a comer doce, e anos comendo doce, de forma exagerada. Qual vai ser o resultado disso? Nosso corpo vai adoecer. Ele até manda mensagens, sensações, que aquilo não está muito bem. Mas mesmo assim ele obediente vai lá e tenta fazer a deglutição, né? Metabolizar aquela quantidade de doce que comemos. Se nós vamos esperar alguém fazer essa disciplina em nós, nós estamos perdidos. Porque é isso que o mundo faz, né? A domesticação faz. Sempre uma disciplina externa, de outra pessoa sobre nós. Não. Temos que aprender a ter a nossa própria disciplina. Então, quando aprendemos a fazer o nosso melhor, saboreamos aquele doce, como deve ser saboreado, e não daquela forma glutônica, né? Poderia comer 1, 2 pedaços, não, comemos o sorvete inteiro, o pote inteiro. E assim, muitas coisas, né, na nossa vida. Algumas em escassez, outras em excesso. E aí o corpo adoece. O resultado disso é diabetes. Diabetes adquirida. Por quê? Porque quando a gente come açúcar, sobretudo do açúcar industrial, né, não o açúcar natural das frutas, os outros carboidratos normais, é lógico, quem metaboliza o açúcar, esse que comemos, é o nosso pâncreas. E ele segrega no sangue a insulina. E aí imagine, a pessoa comeu meio quilo de bolo. E não foi uma vez só. Tornou-se um hábito comer açúcar em grande quantidade. Porque o açúcar dá efeitos psicológicos também, embora a gente não se dê conta, mas tem um efeito psicológico. Mas não vamos entrar por aí. Eu só estou dando esse exemplo de alimentação, não é para entrar no fanatismo absurdo de qualquer tipo de alimentação ou qualquer conceito de alimentação que alguém tenha. Não se trata disso.
Se trata de ouvir o próprio corpo. Mas como que alguém vai ouvir o próprio corpo se não está em presença? Porque os pensamentos tomam conta. O desejo vem, a pessoa come metade do bolo. O que tem a ver isso com o que falamos antes? É que diversas atividades da nossa vida, se nós não estamos em presença, não aprendemos a entrar em presença e o que chamamos de autoobservação, auto, para dentro, né? E verificar como estamos fazendo as coisas, vamos levando a vida assim. Criamos hábitos mecânicos incontroláveis, pensamentos incontroláveis, e a coisa vai sucedendo como se fosse uma pedra rolando de cima da montanha e vai causando a destruição na nossa vida. Com sabedoria, Joe Dispenza, por exemplo, fala que 90% das doenças da humanidade são causadas pela própria pessoa, por não saber, por não conhecer, por não saber nada sobre a vida realmente. O que ensinaram para ela é apenas uma literatura, o que ensinaram para nós. Mas o verdadeiro conhecimento se adquire, e aí se amplia com a literatura, através dessa prática de autoobservação ou de presença. Estar aqui e agora, onde quer que estejamos. Então a mente ela navega do passado para o futuro. E assim nós vamos o dia inteiro, dias inteiros da nossa vida. Horas inteiras da nossa vida. Estamos dirigindo o carro, pensando em alguém. O carro já trabalha sozinho, porque o sistema instintivo motor nosso, ele é automático também, muito sábio, por sinal. E ele vai aprendendo a fazer aquelas coisas da direção, da marcha, dos pedais, e a mente, se a gente pudesse olhar as pessoas na rua por dentro, a gente veria as pessoas sem cabeça, porque a cabeça está no lugar onde ela está pensando. É um exemplo. A cabeça está no lugar onde a pessoa está pensando. Nós nos acostumamos. Ver nos outros, isso é até muito fácil, mas o objetivo não é ver nos outros, porque senão nos tornamos uns fanáticos. Começamos a julgar o fulano, ciclano, e aí não é o caso, não se trata disso, se trata de ver em nós mesmos. Bom, é meio exótico isso, né? Virado assim é algo exótico. Ó, mas isso é devido tá à nossa... desativado. Hã? O chat está desativado. Ah, o chat desativou? Eu não consegui entrar aqui. Isso é devido à inexperiência total aqui desse ator, né? Dessa personalidade aqui. Porque se a consciência se manifestar de forma mais plena, eu teria me dado conta. Né? Esse é um exemplo claro. Né? Para mim estava tudo bem aqui. E vocês estavam me vendo virado. Mas de qualquer maneira, o que tocamos no início a respeito de ficar amigo do momento presente é porque isso nos facilita essa capacidade de ver nossos próprios pensamentos em ação. Se nos alinhamos ao momento presente, ao que está acontecendo nesse momento, então percebemos a manifestação disso que, dentro da psicologia, se chama de eus, no plural. Porque não existe um eu, como nós pensamos. Nós falamos eu, né? Eu, Marco Aurélio, eu, fulano, eu... mas isso é uma questão de linguagem. Né? Na verdade, existem múltiplas facetas dessa coisa chamada de ego. Ele é composto de milhares e milhares de manifestações. Nesse momento agora da live, em que tivemos que recomeçar, etc., certamente dentro de nós, não pense que em mim também não aparece, claro que aparece, mas por que a internet está fazendo essas coisas? Que não sei o quê. E quanto mais nós aprofundamos e mergulhamos nesse tipo de diálogo, mais nos desconectamos da realidade. E aí a realidade vem e nos bate. Acorda! Porque muitas vezes não há outra alternativa, ela vai lá e nos bate mesmo. E aí a gente toma um susto e passa a praguejar. Sabe lá Deus contra quem? Né? E não há motivo nenhum. Eu quero deixar bem claro aqui que esse tipo de problema que existe na internet não é sabotagem de ninguém, é nossa própria sabotagem. Eu assumo aqui a responsabilidade de que algo dentro de mim, nesse momento, resolveu sabotar. Parou. Parou aí ou parou aqui? Foi. Tá.
Então, isso é um exemplo de sabotagem. E não pensem vocês, dentro de nós estão cheios de sabotadores. Uma quantidade enorme. É que isso vive à margem da nossa inconsciência e não conseguimos perceber. O que eu gostaria de salientar em relação a dar o seu melhor é que, como uma ideia, ninguém precisa aceitar, ninguém precisa acreditar. Mas quando nós passamos a fazer pequenas tarefas e dando o nosso melhor, nós sentimos a plena felicidade do momento presente, de estar fazendo aquela tarefa. E parece que os pensamentos querem nos tirar exatamente daquele equilíbrio de estar ali naquele momento. E é lógico que eles querem tirar, porque os pensamentos se alimentam da tagarelice na nossa cabeça. É como chamam os toltecas, mitote. Mitote é um grande supermercado que todo mundo fala ao mesmo tempo. Eles comparam a mente humana, o nosso intelecto, a nossa mente analítica, exatamente a uma feira, onde tem 150 pessoas gritando, vendendo seu peixe, defendendo seus próprios pensamentos. Um exemplo disso bem claro. Por exemplo, quando a gente tem que tomar uma decisão, aí vem uma voz aqui no fundo, não, mas isso não vai dar certo. Aí outro, não, isso é muito bom, vai acontecer isso, vai acontecer, não, não. E aí outro, não, pense bem, tem aquele outro fator. E aí os pensamentos, tem horas que falam tudo junto. Então, quando a gente tem atrito com os demais, aquilo ali explode na cabeça. Né? E a pessoa não consegue se controlar, na verdade, nem tem como controlar. E aí manifesta aquelas grosserias através do verbo, das atitudes, do movimento do corpo, etc, etc. Então, fazer o seu melhor, nós podemos começar a entender melhor o que é fazer melhor, se nós pegamos uma tarefa, por exemplo, em casa, uma tarefa que não gostamos de fazer. Ah, essas são boas. São muito boas. Porque aí existe uma forma bem clara, uma intenção de estar presente na tarefa e, ao mesmo tempo, um desgosto que vai tomando corpo e vai se manifestando na mente. Não, isso aqui não devia estar fazendo. Olha só o que fulano sujou, agora eu tenho que limpar. Que papapá, que papapá. Quem é? Essa é uma boa oportunidade. Porque poderíamos fazer essa tarefa estando na presença num tempo normal. Mas quando estamos alterados psicologicamente, deixamos o barco correr, para onde é que vai dar? Vai dar em besteira. Vai dar em problema. Porque saímos ali carregados de emoção negativa, com o veneno emocional saindo pela boca. O primeiro que nós encontrarmos na frente, seja lá qual for a razão, nós vamos derrubar aquele veneno emocional e contagiar ele. E aí ele, mais uma vez, vai lá e contagia outro, ou briga conosco, sabe lá Deus, ou vira um conflito completo. Uma desarmonia no qual ninguém ganha nada. Todo mundo perde. Então, fazer o seu melhor é uma coisa extremamente importante. É uma coisa para se aprender, para se compreender e praticar. Seja lá o que for que estivermos fazendo. Seja lá o que for. Às vezes não queremos fazer uma determinada tarefa, mas precisamos fazer. Então, respiramos fundo, nos colocamos em presença e vamos para a batalha. E aí, naquele momento, é lógico, todos esses elementos indesejáveis que nós carregamos dentro, né? Sabe lá Deus quantos temos, cada um é que deve saber, mas várias manifestações de ira, de irritação, de nervosismo, começam a se manifestar. E é aí que gostaríamos de entrar na segunda parte. Porque, como somos muito frágeis, não temos um eixo presente da consciência, e aí depois falaremos do estado de consciência permanente, né? Centro de gravidade permanente na consciência, falaremos um pouquinho depois. Mas como não temos isso, não temos desenvolvido suficientemente a força da essência, toda a força da essência está voltada para fora. Então temos que ir rompendo compromissos, removendo forças, removendo energias. Então nesse momento, quando alguém começa o seu trabalho, ou verifica que há uma necessidade de interromper aquele fluxo de pensamentos ou de emoções negativas de uma forma direta, é aí que entra um instrumento ou ferramenta chamada Ho'oponopono. Eu, particularmente, tenho uma forma individual de trabalhar com o Ho'oponopono, assim compreendi, né? Porque o meu interesse é transformação. Se o interesse de vocês for se transformar internamente e alcançar aqueles estados elevados emocionais de alegria, de gratidão, de felicidade, seja o que for que estejamos vivendo,
Manter isso como uma pérola dentro de nós não é algo que se faz assoprando balões. Precisamos reunir as partes do ser. Uma parte do ser é a consciência. Existem outras partes do ser que estão por aqui dentro de nós, só esperando a hora em que nós nos rendemos. Essa é a palavra. Aceitar o que é se render. E aí podemos internalizar uma comunicação, uma conexão direta com a divindade, com o ser dentro de nós. E as 4 frases do Ho Opono Opono, para quem não conhece, vai lá no vídeo 2, praticando o despertar da consciência, práticas para despertar da consciência, que está muito bem explicadinho lá. O Ho Opono Opono, de imediato, começa a conexão. Então, naquele momento, é como se a força do ser dentro de nós estivesse presente, limpando tudo que aparece. No início, eu vou confessar a vocês, eu tenho uma área aqui fora, que no verão, e principalmente quando chove, tem muito mosquito. Muito mosquito. Então, a gente saía ali para fora, eu tenho uma raquete daquelas elétricas, eu saio matando mosquito, né? Pousou, morreu. Às vezes já está até voando, eu já estou matando, mas é uma multidão de mosquito absurda. E a gente tinha uns sofás pretos, sentava no sofá, aquela nuvem de mosquito levantava. O Ho Opono Opono é igualzinho. É igualzinho. E esses mosquitos são os elementos indesejáveis dentro de nós, são os nossos pensamentos mecânicos, automáticos, que vivem tagarelando o dia inteiro na nossa cabeça. São aquelas emoções negativas que se apresentam. Eu estou dando um exemplo simples aqui para que todo mundo entenda. Então, se eu vou conversar com alguém e essa pessoa é grosseira comigo, ao invés de eu reagir, eu fico em silêncio internamente e pratico as frases do Ho Opono Opono com o objetivo que a divindade me ouça, o ser dentro de mim me ouça, e execute o seu trabalho, porque o ser está ali para executar o trabalho. Ele sempre executa esse trabalho, só não executa porque nós não nos dirigimos a ele. Existe uma parte do ser que se encarrega de fazer essa limpeza. E existe a criança interior que aprisiona essas memórias, que está com ela grudado. Depois podemos abranger um pouco mais a questão da criança interior, mas de todas as formas, as 4 frases, é como se alguém pegasse uma raquete e começasse a matar mosquito. E não escapa um. No início, parece que não vamos conseguir. Parece uma tarefa impossível. Eu me lembro quando comecei aqui a exercitar o Ho Opono Opono, eu não gostava de lavar a louça de jeito nenhum em casa. Lavava por obrigação, essa é bem a verdade, como muitas coisas que fazemos por obrigação. Por obrigação não serve. É muito ruim por obrigação. Nós nos sentimos mal. Né? Então, como um desafio e para testar a ferramenta, pegava aquela louça de 3 dias e começava a lavar. E aí começavam os protestos na mente. E aí eu lembrava, vamos lá, trabalhar no Ho Opono Opono, estou aqui agora lavando louça e nada mais. E é uma beleza lavar louça. Aí eles, pá, na mente, aquela emoção negativa, Ho Opono Opono, eu te amo. Nós estamos dizendo para a divindade, mas também estamos dizendo para a sensação, não precisa se preocupar, eu te amo. Eu te aceito como tu é. Eu te amo. Eu te compreendo. É isso que estamos dizendo com essas 3 palavras. Depois, na continuação, eu te amo. Me perdoa. Me perdoa por todos os erros que eu cometi, e nem sei os quais que eu cometi, porque eu não lembro, não conheço, muitas coisas são inconscientes, mas me perdoa. Sinto muito por todos os danos que eu tenho feito. Quantas louças eu deixei de lavar, e por isso criei problemas para mim mesmo e para minha família, sabe lá? Ou seja, só um exemplo, tá? E muito obrigado por essa oportunidade. O muito obrigado quer dizer, muito obrigado, meu ser, por essa oportunidade de ver as coisas dentro de mim e fazer essa limpeza. Quando alguém faz sinceramente isso, e eu digo a vocês, eu estava fazendo de forma sincera para ver se a ferramenta funcionava. O Dr. Hugh Len, que nos ensinou essa prática através da xamã Simeona, ele diz que, mesmo se a pessoa não for sincera, porque essas frases são senhas que ativam. Da mesma forma como eu estou na frente do computador aqui, aperto o delete, eu estou dando um comando para o hardware da máquina e ele conhece perfeitamente. Ele se move sozinho aqui. É uma inteligência no computador. E quando eu aperto delete, del, né, delete, apagar,
Quando nós fazemos as 4 frases, o que estamos fazendo? Estamos pedindo para que seja apagado, estamos dando um comando. Esse é o comando necessário para que a consciência possa se conectar. E aí começamos a perceber a mudança completa. Aos poucos, toda aquela formigaiada, aqueles mosquitos, entre aspas, aqueles pensamentos de balbúrdia, de confusão, de protesto, aquilo tudo vai serenando, vão sendo transformados. E o mais interessante é que cada expressão de pensamento tem uma partícula de consciência dentro enfrascada. E quando o ser faz o seu trabalho, essa partícula escapa, eles chamam de vazio de luz, e reincorpora-se aquele percentual de consciência que temos para atuar aqui e agora. E esse percentual vai crescendo, crescendo, crescendo. E a luz interior de cada um de nós vai crescendo junto. A nossa compreensão vai crescendo junto. A nossa inteligência, a nossa serenidade, a nossa alegria, a nossa paciência, a nossa compaixão. Tudo que de melhor nós ouvimos falar vai nascendo dentro de nós ou vai se desenvolvendo. E só depende de nós. Assim também, por exemplo, e esse é um detalhe que eu gostaria de tocar com vocês, que eu considero um ensinamento incrível, mas não espero que todos compreendam de um dia para o outro isso que eu vou explicar para vocês. Mas é importante que refletimos, né? Necessidade de uma reflexão sobre isso que vai ser colocado para vocês. Sobre o mundo interior e o mundo exterior. Dom Ruiz, nos 4 compromissos. Eckhart Tolle, que nos ensina a presença. Joe Dispenza, que tem nos ensinado meditações incríveis e que vamos trazer aqui no canal detalhadinho para vocês. Todos os grandes mestres, além desses autores, nos falam que enquanto nós, como consciência, não assumirmos a responsabilidade por tudo que nos acontece, não damos um passo adiante do caminho espiritual. O que quer dizer responsabilidade? É que tudo que percebemos no mundo exterior está dentro de nós. Só existe um mundo. Mas para que a vida fosse possível, para que a transformação fosse possível, e também para que alcancemos os estados de consciência superiores e nos unirmos completamente com o ser, é preciso que as coisas sejam assim como percebemos. Existem coisas que só podem ser percebidas em nós através da autoobservação. Então eu capto um pensamento aqui, eu xingando alguém, maldizendo a pessoa. Eu já não abro a boca, mas eu penso. Então ali existe um pensamento que precisa ser estudado, precisa ser observado, que vai nos criar problemas. Já nos criou problemas do passado e vai continuar criando problemas no futuro. Além da energia enorme que ele gasta e que nos extenua. Mas existe uma coisa que precisamos entender. Tudo que vemos no exterior é um grande ensinamento para que nós façamos no nosso interior a transformação. Existe uma frase que, se nós refletirmos, o exterior é o reflexo do interior. Então, se eu vejo um assassino ali matando alguém, lógico, vou correr para ajudar, mas se eu vejo esse assassino não está ali naquela pessoa. Esse assassino está dentro de mim. Muito profundamente escondido, aonde eu não consigo ver no meu interior. Então é necessário que ele exista no mundo físico para nos mostrar o que temos em oculto dentro de nós. Isso é terrível dizer. Mas o melhor ensinamento que eu posso comparar para vocês e entregar com o meu coração para vocês é que existe uma lua no céu que uma parte dela é visível. Essa parte que fica clara da lua, sabe? Pois então essa parte visível é o que conseguimos perceber dentro de nós através da presença e da autoobservação. Defeitos como inveja, ira, raiva, nervosismo, ansiedade, como?
como ansiedade, etc. Esses defeitos comuns que todos nós percebemos, que todos nós temos, embora, né, seja uma coisa, entre aspas, socialmente aceitável. Mas existe uma camada de nós mesmos, abaixo do subconsciente, lá no profundo, o que chamamos de infraconsciente, em que não conseguimos ver em nós mesmos. Só vemos nos outros. E é maravilhoso que isso exista. Por isso, muitas vezes, grandes mestres sempre estavam entre pessoas pecadoras, pessoas malvadas. O grande mestre, o Cristo Jesus, dizia: eu não vim para salvar os santos, eu vim para salvar os pecadores. Por quê? Porque ele sabia, nele só havia luz, mas ele sabia que em algum tempo, em algum lugar do espaço, ele tinha sua lua oculta, sua escuridão profunda, e através do seu próprio trabalho é que isso se iluminou. Tanto que a parábola é famosa, né? Está em cima da montanha. Dizem que Satanás, o anjo, o demônio, foi lhe testar, foi lhe provar, e ele respondeu: vade retro, Satanás. Sabe o que quer dizer vade retro em latim? Venha para trás, me obedeça, me siga. Então, essa é a demonstração clara no deserto ali, aquela simbologia toda do deserto. Nós, como pessoas, no estágio de consciência que temos, não temos capacidade para enxergar em si mesmo toda essa classe de coisas horríveis. Até ficaríamos chocados, né? Mas vemos no exterior. Então é uma oportunidade de usar o Ho Oponopono. Não só para nós mesmos, mas para os outros também. Por via indireta, nós acabamos beneficiando os demais, porque existem memórias compartilhadas. Então, se eu vejo, por exemplo, um mendigo na rua sofrendo, claro que eu vou tentar ajudar ele da melhor maneira, mas o Ho Oponopono nos ajuda, porque nos limpa aquela memória relacionada ao mendigo. E, por conseguinte, ajuda também o mendigo. Nós temos presenciado certas situações incríveis em que, estando em presença, praticando o Ho Oponopono, as circunstâncias modificam completamente a ação das pessoas, modificam completamente no mundo exterior, porque aquela memória foi dissolvida. Aquela memória que eu compartilhava com aquela pessoa foi dissolvida, foi transformada em luz. E essa luz de consciência vem para nós, mas também vem para outra pessoa envolvida. Ela muda completamente de atitude. Se temos uma pessoa que temos problema de relacionamento, uma pessoa mais difícil, que cria problemas, que cria, né, ou então que está doente, ou sabe lá Deus, algo em nós bate. Nós não temos que trabalhar sobre a pessoa, ou sobre, para melhorar a vida da pessoa. Não, 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 não. Nós precisamos prestar atenção o que sentimos diante daquela cena, seja lá qual for. Se sentimos compaixão, pena, né? Se sentimos tristeza daquela situação, daquela pessoa, então trabalhamos sobre a tristeza. Pedimos a limpeza dessa tristeza. E se somos eficazes e insistimos na limpeza, isso beneficia indiretamente a pessoa também. Isso é uma coisa incrível do Ho Oponopono. Por isso não adianta protestar, falar assim, o mundo vive em guerra. Não, não. A guerra está dentro de nós. Sabe a guerra da Rússia? Existe dentro da minha psique e da sua. Existe uma área no qual nós não conseguimos jogar luz porque não temos consciência suficiente, a área da nossa alma, em que lá estão em guerra. E isso é mostrado para nós no mundo físico. Quando nós trabalhamos eficientemente e desenvolvemos todos os atributos espirituais, nós começamos a penetrar nessas regiões mais densas de nós mesmos. E com certo espanto, se alguém dissesse, Marco, tu és um ladrão, eu diria, não, 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 não. Sou uma pessoa honesta, aqui no mundo físico, né? Mas nas partes internas, eu já fui um ladrão. Ou eu sou um ladrão. Mas isso é mostrado para mim no mundo exterior. Essa é uma linguagem da consciência que precisamos estar capacitados para compreender. Por isso é que alguns mestres dos hindostãos, da Índia, quando viam uma cena triste, diziam, lá vou eu.
Esse sou eu. Quando vi um bêbado na rua, caindo, né, vomitando, aquela situação triste, lá está eu, ó. Lá estou eu. Porque não existe um mundo exterior da forma como nós pensamos que existe. As coisas são completamente mais que interligadas. Existe uma grande consciência, subdividida em milhares e bilhões de consciências, no qual são projetados sonhos, e alguns desses sonhos são compartilhados. Então, o Ho Oponopono é algo que precisa ser estudado com mais calma, além daquela prática tradicional de sentar na cadeira para resolver um problema, né? Porque se resolvem problemas com o Ho Oponopono. Não adianta ficar protestando, encontrando soluções aí fantásticas que não vai resolver nada, porque a memória está dentro. A memória volta e meia vem o mesmo problema, volta e meia vem o mesmo problema. Sejam dificuldades econômicas, tá? Problemas com parentes, problemas afetivos, não importa. Porque cada pessoa tem uma forma. A tesoura nos cortou de uma maneira, mas é a mesma tesoura e o mesmo papel. Somos feitos das mesmas coisas. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente tem uma oportunidade incrível de aprender uma coisa que é tão simples. Nós não precisamos acreditar em nada do que eu estou falando, por exemplo. Mas também não precisamos descrer. E como faz a consciência? A consciência se experimenta. Vamos ver se isso é realidade. Vamos praticar. A prática destrói crenças limitantes dentro de nós. Porque quando nós experimentamos em carne e no osso a transformação, não há ninguém no mundo capaz de nos convencer de que isso não funciona, ou de que isso não é assim. É uma experiência incrível, individual. E aí nos sentimos empolgados, porque o amor vem no coração e queremos compartilhar, assim como uma rosa que demos à nossa amada, o que de melhor temos, começamos a compartilhar com os demais. É isso. É isso que nos cabe. É quase uma obrigação. Somos incapazes de não fazer o compartilhamento do ensinamento. Se eu me torno livre e vejo os meus irmãos presos, é porque eu ainda estou preso. Então eu preciso entregar a esses o ensinamento ou as formas que eu encontrei para alcançar a minha liberdade. Seja lá o tamanho da liberdade que seja. Não importa. Então, ao praticarmos, o ensinamento tem que ser praticado antes de tudo. Experimentado. E aí surgem novas ideias, surgem novos conceitos dentro de nós. O Ho Oponopono é o segundo aspecto. Eu tenho uma forma muito particular de falar. Eu acredito que para caminhar no caminho espiritual, precisa de duas pernas, tal como aqui no mundo físico. Ninguém caminha no caminho espiritual sem uma das pernas. Pode até chegar até certa altura, mas aí encontra as deficiências e não consegue continuar. Fica paralisado ou até regride. É mesmo caso aquela pessoa que teve uma experiência fantástica na meditação, está cheio de empolgação, e aí ele esquece de meditar. E nunca mais medita. Então aquilo fica apenas na memória dele. É importante, claro. Mas ele está parado ali, ou então regredindo. Até com comportamentos que nunca tinha antes, comportamentos até ruins, que prejudicam ele. Então, quando alguém caminha com uma perna só, não vai longe. Muito menos sem as pernas. Que é o caso de alguém que não conhece nada sobre a presença, sobre a autoobservação, sobre o ego. E não temos vergonha, não há nenhuma vergonha nisso, em não saber. Ao contrário, não há vergonha. Isso deveria ser ensinado nas escolas, deveria ser ensinado na família, nas religiões, mas não interessa à família, às escolas e às religiões que nós nos tornemos livres, livres por dentro. Não interessa, porque elas foram criadas a partir de um mecanismo de prisão. Então essas duas pernas que nós devemos caminhar, uma delas é a presença, a autoobservação. Então se eu estou aqui falando com vocês e me dou conta que perdi o vínculo com a realidade aqui, eu tenho que praticar a presença. Então eu olho, o mundo dos objetos ajuda, mas devemos olhar para os objetos sem nomeá-los, simplesmente observá-los. Se estamos na natureza, melhor ainda, tá? Mas poderíamos estar no nosso trabalho, numa mesa igual a essa, não importa. A presença pode ser feita a cada segundo, a cada minuto, quando nos lembramos, não importa. E quanto mais nos lembramos, tá?
Quanto mais fazemos, mais fazemos. Então aqui, nesse momento, por exemplo, nós podemos parar um pouquinho. Eu vou parar de falar. E cada um de nós vai aí confortavelmente soltar o seu corpo físico, dar aquela respiração profunda. Devagar. Sentindo o ar nos pulmões. Devagar, sem pressa. Isso nos contacta com o que é. Se vier algum pensamento aí, foque na respiração. Sinta o corpo tocando na superfície da cadeira, do sofá ou da cama, não importa. Perceba o corpo tocando aí. Eu agora estou percebendo o meu traseiro tocando na cadeira. E minhas costas tocando na cadeira, na parte de cima. Faço o mesmo. E antes que venha um pensamento, sinta os pés no chão. Não precisa mexer os dedos, apenas sinta. Agora olhe ao redor. Onde você está? Não diga, eu estou aqui em tal lugar. Não, 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 não. Olhe. Olhe, somente olhe aonde você está. Na medida que nos acostumamos a fazer isso, até a prática para entrar na prática da presença é muito mais rápida. Basta um segundo e estamos conectados. Mas podemos usar esse exercício, pequenos exercícios respiratórios, e dessa sensação das mãos, ou dos pés, ou na cadeira, encostando, para cortar o vínculo com a mente. Por instantes. Vamos usar a mente ao invés da mente nos usar. Quanto tempo conseguimos manter isso? Aí, quando um pensamento vem, fazemos o quê? Trabalhamos com o Ho'oponopono. Para que qualquer outro pensamento seja transformado. E é assim que conseguimos manter o máximo de tempo possível na presença. E vamos alargando o tempo da presença. E enquanto estamos presentes, começamos a perceber um monte de coisas. Não só no nosso mundo interno, quanto no nosso mundo externo também. Sem a névoa, falada por Dom Ruiz. Isso não se consegue de um dia para o outro de forma completa. Mas temos que começar um dia. Então, a primeira perna para andar é a prática da presença. É voltar-se para dentro de si, é onde estou, o que estou fazendo. E olhar, perceber, sentir, por instantes. Mas de imediato o pensamento entra. Porque ali ele precisa se alimentar da energia mental. Ele é uma entidade, um ser vivo. Negativo, mas é. E aí começamos a trabalhar com o Ho'oponopono. Uma vez fazendo repetição, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes a frase. Quando a coisa dá uma mainada, a gente para e entra em presença de novo. E verifica. Como eu digo, é um ato de verificação. Se há pensamentos, como eu uso essa expressão também, morte em marcha. O Ho'oponopono é a morte do ego, não da consciência. Se alguém quer experimentar isso,
e não levar isso para o lado da crença, pratique. Em qualquer lugar que esteja. Se você está varrendo a casa e vem qualquer pensamento, não é hora daquele pensamento. Então você diz, vamos trabalhar. E fixar a atenção no que está fazendo. Se ele insistir, morte em marcha. Ho'oponopono. Como os mosquitos que eu ensinei, que eu me referi. E há mosquitos de todo tipo. Uns maiores, uns menores, uns mais insistentes, uns medrosos. E assim nós vamos. Ah, mas eu não vou fazer nada mais na vida? Não exageremos. Porque boa parte do dia nós não conseguiremos sequer lembrar do Ho'oponopono. Aí quando vamos praticando é que vamos recordando. Então toda situação em que entramos em alerta e vemos que os pensamentos ou determinada emoção fica ali nos perturbando, não deixando de fazer o que nós precisamos fazer, criando conflitos à nossa volta, então aí é a hora do Ho'oponopono. Essa é a perna que muitas vezes nós não compreendemos. Eckhart, por exemplo, teve choques maravilhosos na existência e criou dentro de si um centro de gravidade permanente. Então ele sabe perfeitamente se defender. E mesmo ele, várias vezes afirma que ele começa a sentir a manifestação de muitos agregados psicológicos, muitos defeitos, muitos erros. E mesmo ele, com aquele percentual de consciência livre, tem que trabalhar. No nosso caso, temos um pequeno percentual de consciência livre e precisamos ampliá-lo e fortalecê-lo e alimentá-lo, nutri-lo com o que de melhor nós temos dentro do corpo físico, nossas energias. Então é através da presença e do Ho'oponopono que alguém desperta a consciência. Eu falo de despertar, aquele despertar no qual a semente cresce, ela está protegida, ela vai crescendo, dando folhas e vai se fortalecendo no caule e se forma numa árvore frondosa. Quem olha uma árvore frondosa enorme, não sabe que ela nasceu de uma semente desse tamanho. Ele não estava ali para presenciar o crescimento da árvore. Assim é quando nós olhamos um mestre. Nós olhamos um mestre e fala, ele é mestre, por isso que ele consegue ficar meditando 3 horas seguidas, tirar a essência de dentro, ir lá para o absoluto e mergulhar em felicidade, em êxtase. Mas eu não sou o mestre. Mas a gente não sabe que aquele cara ali começou da estaca zero. Até menos estaca zero, se existe isso, eu não sei. Mas ele começou. Ele teve que começar da mesma forma. A diferença entre ele e nós é que ele tomou a responsabilidade de tudo o que acontece na vida dele para ele mesmo. E só assim ele conseguiu transformar a vida dele por completo. Não só a vida, como ele mesmo. Né? E alcançou o grau de mestria. O mestre não é uma pessoa. O mestre não é a personalidade. O mestre é o ser que, quando estamos prontos, como diz a literatura esotérica, aparece em nós. Não é um mestre externo. Não. Então, esse que vos fala é uma pessoa comum como qualquer outra. O mestre é o ser. E quando ele tem oportunidade, quando nós deixamos acontecer, quando nós permitimos, executamos nosso trabalho de eliminação do ego, o mestre se manifesta com toda a luz e sabedoria e nos ensina tudo o que precisamos. Ele é a luz dentro de nós. De que adianta ter livros maravilhosos se nós não sabemos ler? É assim o ensinamento. A luz é interior, é ela que ilumina para que enxerguemos as coisas como elas são e não como nós queremos que elas sejam. E quando estamos prontos, o mestre aparece. Esse é o grande mistério e é a grande maravilha do trabalho espiritual. Muitos até acreditam que precisam ter um nome e colocam um nome, né, mestre fulano de tal, para si mesmo, né? Mas não julguemos. O mestre se comprova por suas obras, não por palavras. Uma coisa que Eckhart também comenta e fala de uma forma muito clara, que se querem reconhecer um professor espiritual ou um mestre em sua elevação, prestem atenção em si mesmos. Porque a energia de um mestre é 100% presença.
Um professor espiritual, seja quem for. Pode ser você, pode ser eu, não importa. Algo que aprendemos, praticamos e vamos ensinar. Se nós não estamos em presença, não estamos ensinando nada. Como alguém pode ensinar alguma coisa espiritual se não está em presença? Por isso é que muitas vezes queremos explicar coisas para os nossos amigos, conhecimentos maravilhosos que temos, e não conseguimos explicar para ele, ele não entende. Porque o que nos falta é a prática da presença. É trabalho. Nos falta trabalho. E aí vem uma pessoa muito simples e fala meia dúzia de coisas em presença. E o cara, que nós não conseguimos ensinar ele, aprende tudo. Porque além das palavras, do conhecimento que está se passando, do significado das palavras, existe a presença que leva a informação até o coração, aonde está a consciência da pessoa, e não a mente. A mente é só um veículo. Então esses dois ingredientes, a presença e a morte em marcha, a morte do ego é fundamental. Não queiramos aprender tudo de um dia só, e não faremos isso aqui com vocês. Mas estamos tentando da melhor forma, estamos dando o nosso melhor para que possamos perceber o que nós precisamos fazer e fazer. E aí teremos nossas experiências. Eu vou segurar agora o que estamos conversando e, como havia prometido a vocês e a mim mesmo, sobretudo, a surpresa que nós mencionamos no canal é que nós abriremos um grupo de estudos específicos a partir de segunda-feira. Iremos estudar, como viemos fazendo, em outros livros, outras obras, e iremos estudar Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Se vocês me perguntarem o que está escrito nesse livro, eu vou dizer para vocês, não sei. A única que sabe aqui é a Sara. Estamos dispostos a estudar com vocês esse livro. Aqueles que se sentirem capacitados, e todos vocês estão por demais capacitados, está mais que na hora, mas depende da vontade de vocês, do querer verdadeiro. Então estamos nos dispondo a abrir um grupo no WhatsApp. Esse grupo vai servir de base para os nossos encontros, todos os domingos às 19 horas. Já fazemos isso há cerca de 2 anos, entre um grupo de pessoas, e iremos estudar esse livro do Joe Dispenza. De uma forma bem simples, explicaremos para vocês que o estudo se trata de uma audição que dura cerca de 20 a 30 minutos, e é muito bom porque aprendemos apenas a ouvir e não a classificar o que estamos estudando, aceitar ou descrer, duvidar, simplesmente ouvir. Essa transmissão é feita por nós aqui em casa. Então todos pegam e entram no Meet Google com um link que nós distribuímos. Nós conversamos um pouquinho. Então cerca de 20 a 30 minutos nós escutamos o áudio e depois conversamos entre nós, entre todos ali envolvidos, sobre o que escutamos, sobre o que aprendemos naquela hora, ou as dúvidas que temos. Isso dura o período completo, o nosso planejamento é 1h30. 30 minutos de audição e 1 hora de diálogo de todos com todos. Claro que há que ter uma certa organização, aprender a trabalhar com Meet Google. Todos vocês sabem, esse aplicativo é um aplicativo muito interessante do Google, né? Ele dá uma qualidade muito boa. Então estamos convidando a todas as pessoas que queiram estudar conosco. E eu sou um estudante, assim como você. A Sara é uma estudante, assim como você. Estamos propondo abrir um grupo no WhatsApp em que possamos nos corresponder com mensagens, etc. E aos domingos postaremos um link e nos encontraremos semanalmente nesse horário através do Meet Google. Aqueles que porventura sentirem o chamado no seu coração, por favor enviem um e-mail para ciência a servico do ser, sem ser cedilha. Ciência sem acento. Ciência a servico do ser, @gmail.com.
Se você puder escrever, Sara, por gentileza aí, tá? A Servico, tá? Do ser. Esse é um e-mail. É através desse e-mail, mandando para nós abriremos o e-mail, eu vou enviar o telefone, o meu número de telefone, um dos telefones que eu tenho, a pessoa adicionará e de imediato eu adiciono ela no meu telefone, no grupo do WhatsApp. E a partir dali, ela vai ter contato direto com esse grupo, que vai ser formado dentro do WhatsApp, e todos os domingos nós nos encontraremos para estudar essa obra de uma forma equilibrada, de uma forma o mais acessível possível a todos. Porque confesso a vocês, eu também estudarei ela. Eu não estudei ela. Então, esse é o convite que nós fazemos de coração a vocês. Logicamente que depois dessa 1h30, das 7 da noite às 8h30, quem quiser ficar na live e conversar outras coisas, talvez aí se conhecer melhor, etc, etc, não há problema algum. Só que nesse período nós reservamos exclusivamente para discussões, perguntas, esclarecimentos, dúvidas e a audição do audiobook. Todos os domingos, esse audiobook já vai estar disponível no canal. E para aquelas pessoas que enviarem um e-mail solicitando a entrada nesse grupo, nós enviaremos um PDF do livro. Eu não posso fazer isso aqui no YouTube. Teria problemas. Mas a nível de e-mail pessoal, não há problema algum. Mas eu sugiro que vocês olhem na Amazon, por exemplo, que eu tenho comprado meus livros lá, os livros que a gente estuda, e os preços estão tremendamente acessíveis. Não estou fazendo merchandising. Embora eu já até pense em colocar um link aqui da Amazon, autorizado por eles, mas não é o caso, tá? Eu só estou dizendo que realmente está bem barato. A Sara está passando aqui. Escreve o e-mail, por favor. Ah, tá. Vou escrever o e-mail aqui para ela colocar. É tudo junto, né? Ciência a serviço, sem ser cedilha, do ser, @gmail.com. Então, a gente vai enviar o PDF desse livro. E por que nós fazemos isso? Porque é necessário que a pessoa leia antes, então ela reserva ali um tempinho. Como será 30 minutos de audição, você precisa ler aquela partezinha somente. E no grupo do WhatsApp, com antecipação, nós postaremos toda segunda-feira o que estudaremos no próximo domingo, e assim por diante, para que todos tenhamos a oportunidade de ler em algum horário da semana. E é bom porque a gente vai criando uma disciplina para que a nossa vida seja do jeito que nós queremos, porque se a gente não organiza a nossa própria vida, como que a vida vai ser do jeito que a gente quer? Né? E é começando aos poucos. Não é querer controlar tudo de uma vez só, como o ego quer, porque aí é ilusão, é sofrimento puro. Mas algum espaço da semana a gente dedica a uma leitura, então dedica ali meia hora, 40 minutos, aquela parte do livro que vai ser estudado, e podemos nos reunir no domingo para tratar daquilo que está explícito ali no nosso grupo do que vamos estudar. Isso, eu poderia contar para vocês a história aqui, mas acho que não, é desnecessário. Né? Nós sentimos essa necessidade. Nós nunca começamos a pensar no futuro, nós não pensamos mais em futuro, mas quando as coisas surgem dentro de nós, aquela ideia vem de uma forma tão espontânea e maravilhosa, e nos sentimos felizes e alegres, por que não? Por que não criar ou abrir o grupo que temos para receber mais pessoas? E é isso que desejamos, apenas isso, compartilhar ensinamentos. Se tocou aí no seu coração, por favor, não perca essa oportunidade, porque depois, à medida que vai entrando, né, vai ficando mais difícil entender o próprio livro, porque já estaremos em um nível de compreensão maior. Então, na medida do possível, cada um pense, reflita se é isso que quer, se é isso que realmente seu coração concorda, e aí envie o e-mail e prontamente, durante a semana, nós adicionaremos. Se quiser mandar o telefone direto pelo e-mail, não tem problema nenhum para encurtar, né? Porque se você me manda um e-mail, eu vou mandar o meu telefone. Então, essa é a surpresa. Estamos dispostos a dividir esse espaço de conhecimento com todos vocês.
E não importa a quantidade de pessoas. O que importa é a qualidade. As perguntas para frente. Agora eu vou ocupar esse final de espaço aqui, vou ver se ser breve para não gastar o tempo de vocês também. A nós aqui estamos tranquilos, domingo, sempre reservamos para esse tipo de trabalho no nosso grupo. Então, mas também não vamos prender vocês aqui, ou não vamos querer aumentar o tempo desnecessariamente. Existem algumas perguntas aqui, eu vou tentar não, vou fazer o meu melhor. Genaro Ramos pergunta, nossa, que legal, essa live é um presente de aniversário. Ô, meu querido, grande abraço, feliz aniversário, muitas felicidades para sempre. Que a felicidade estoure dentro do seu coração e vibre intensamente para que te ilumine completamente. Esse é o nosso desejo mais profundo. Um abraço aí, Genaro. O Volney Coimbra, grande amigo, que está no grupo. Oi, como podemos nos dar conta do ego atuando através de nós? Foi logo no início das perguntas. Ah, ele fez essa pergunta no início. Então, creio que foi bem respondido, mas de qualquer maneira, assim como existe um olho que olha para fora, existe essa capacidade que hoje em nós está um pouco engessada, chamada de autoobservação. Quando entramos na presença, começamos a olhar para fora, ou então também começamos a olhar para dentro de nós e vermos o que está acontecendo dentro do nosso universo. Então, quando percebemos a emoção, aquela emoção negativa de tristeza, então, ao observarmos isso de imediato, essa emoção interior perde muito da força, mas ela fica ali presente, porque ela quer nos mostrar algo. E a tendência da gente é encontrar uma distração. E aí aquela emoção, às vezes, toma um controle completo, porque ela não está interessada em qualquer distração. Ela quer se manifestar dentro de nós. Então é preciso desenvolver a autoobservação, que é isso, prestar atenção em nós. Uma vez que nós prestamos atenção e verificamos que aquilo não é da nossa natureza, que aquilo não é a nossa felicidade, não é a nossa alegria, não é nosso ser. Então, trabalhamos fortemente com o Ho'oponopono para transformar aquilo dentro de nós. Eu confesso para vocês que muita tristeza foi transformada em alegria dentro de mim. E posso falar isso tranquilamente, sem nenhuma espécie de falsa modéstia ou orgulho. Se eu não tivesse transformado a tristeza dentro de mim, eu não estaria hoje falando com vocês. Isso podem ter certeza. Maria do Socorro, meu amigo, sua voz é incrível. Poderia fazer audiobooks, livros, por exemplo, do Krishnamurti e demais mestres. Eu gostaria de fazer muita coisa. Gostaria. Mas temos que ter uma certa linha. Não está fora dos planos pegar uma obra do Krishnamurti, uma obra que, de uma certa forma, possa nos esclarecer vários aspectos e gravá-la. Só que vocês, daí desse lado, devem fazer ideia do tempo que leva para que a gente faça um serviço minimamente da melhor forma possível. Então, está dentro dos nossos planos gravar Krishnamurti, sem dúvida alguma. Até porque, confesso a vocês, conversamos isso ontem, né, Sara? Quando eu conheci, não o Krishnamurti propriamente, porque nunca vi fisicamente ele, mas quando eu conheci a obra de Krishnamurti, eu tinha 16 anos. E navegava por aquelas páginas com alguns amigos meus, lendo e tentando entender aquilo tudo. Ele falava de consciência, e eu nem sabia o que era isso, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali muito importante para aprender, mas a névoa me impedia de compreender mais profundamente. Gravaremos, com certeza, não só Krishnamurti, como outros mestres, mas vejam, essas gravações dos nossos audiobooks, elas não são à toa. No sentido, escolhemos esse e vamos gravar. Não. Não é assim. Esses audiobooks que temos publicado, sobretudo esses últimos, nos últimos 6 meses, são audiobooks que publicamos com conhecimento de causa. E é por isso que nos capacitamos a dar algumas explicações para vocês, porque praticamos aquilo e continuamos praticando. Sem a prática não existe nada, só existe teoria e crença.
E teoria e crença já sabemos onde nos encontramos. Só filosofia. Só filosofia, que nem diz Joe Dispenza. Filosofia, até uma pessoa na rua ali pode filosofar muito bem, mas não incorpora o poder do verbo que nos conduz à comprovação direta. Vocês percebem aí que quando qualquer pessoa estiver falando sobre um determinado assunto desse, se nós nos concentramos no nosso coração e ouvimos a pessoa falar, nós percebemos claramente se essa pessoa está embromando ou se realmente está dando o seu melhor. Ou se a luz dela está vindo em direção a nós e nosso coração. Então, certamente, publicaremos algo nesse sentido. E não só do Krishnamurti, como outros mestres, tá? Mas somos limitados, temos corpo físico, né? E tempo, 24 horas. Então, temos que ir gradativamente publicando os audiobooks. Mas está na agenda. No planejamento. A Maria do Socorro. Tudo está no ego. O ego gosta de não gostar. E porque gosta de não gostar, cria sempre coisas que não gosta. Ótima, Maria do Socorro. Ótimo, muito bom. Incrível. Eu vou ler com calma, porque isso aqui é uma preciosidade. Tudo está no ego. O ego gosta de não gostar. Ele gosta de não gostar. E porque gosta de não gostar, cria sempre coisas que não gosta. Olha só. Isso me lembra aquela frase antiga que se dizia: quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. Porque a consciência não tem esse poder, está limitada pelo ego, então ela quer coisas boas para ela, quer coisas boas para os outros. Mas enquanto ela está orando, digamos orando, né? Pedindo, 1 milhão de vozes no seu subconsciente diz: não merece, não vai ganhar. E essas milhões de vozes são o ego. Então, numa expressão do corpo físico da pessoa, se manifesta o ego sem ela se perceber. E ela mela toda a situação. Ela vai para uma entrevista de emprego com a melhor das boas intenções. E dentro dela vem o medo, o temor, que ele vai entender, que não sei o que, aquilo transparece. E sabe o que o patrão faz? O pretenso futuro patrão? Essa pessoa é insegura demais, eu não posso dar para ela um emprego. E manda ela embora. E ela vai embora. Nós vamos embora. É assim que perdemos as melhores oportunidades. Trabalhar sobre o ego é uma coisa maravilhosa, porque assumimos o controle da nossa vida. Somos o que somos e ponto final. Liberamos o medo, a angústia, a raiva, a ansiedade e vencemos as adversidades. Aliás, começamos a entender que as adversidades são maravilhosas, porque são degraus, né? Para subir. Eu vou encerrar essa live de hoje. Se alguém não tiver mais perguntas. Tem várias perguntas. Tem várias? São 3 ou 4. Eu não consigo ver aqui, mas eu vou tentar ver. Eu vou tentar ver pelo meu computador aqui na minha frente. Vamos ver se vai logar. Tem umas últimas que eu não coloquei. Tá. Essas foram as que tem, assim, colocações. Eu gostaria de responder tudo, na medida do possível, é lógico. Aquilo que a gente puder aqui. Vamos ver aqui. Eu vou ter que baixar o volume, senão vai dar um delay aqui. Vamos ver algumas perguntas aqui. Bastante manifestações. Olha só. Ó, o Geraldo Pessoa, me desculpa. Eu tenho que pedir perdão para você. Realmente eu não me dava conta de que a câmera estava virada. Foi um episódio interessante. Aí alguém aqui, Press, que eu não sei o nome, não dá para ler direitinho, mas fala: ficamos irritados com o dia a dia como se existisse uma outra coisa para ser vivida. Sim. Nunca estamos onde devemos estar, ou nunca estamos onde estamos. O corpo está, mas a mente nos carrega para fora. Amigo, sua imagem está de lado. Sim, sim. Está de lado. Diria que passamos anos nesse estado, até uma vida inteira. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que para mim eu tenho comprovado. Pode ser que vocês não tenham comprovado ainda.
ou até mesmo entendam a coisa de uma outra maneira. Não é preciso acreditar no que eu vou falar, e nem descrer. Isso é uma prática que vamos desenvolvendo, ouvir as pessoas falar e deixar os pensamentos entrarem e deixar a consciência tomar posse dessas informações. E a partir daí, fermentando, até vir uma compreensão sobre o assunto. Certo autor nos diz que, na verdade, nós temos uma única vida que é dividida em várias existências. Então, sim, podemos ter perdido muitas existências enroscadas em decisões e escolhas erradas que fizemos. Erradas no sentido de não alcançar nossos objetivos. Errados é sempre nesse sentido. Meu amigo, sua voz é incrível, pá, ok, muito obrigado. Pratico Ho'oponopono, é bem assim, gratidão. Marta Yanner, minha irmã sanguínea, grande pessoa, grande alma. Não é por ser minha irmã, não. Embora vocês não acreditem. Estou fazendo a bênção dos chakras. Logo faremos um vídeo sobre a bênção dos chakras, meditação da bênção dos chakras, bênçãos de energia, de Joe Dispenza. Também vai me requerer um certo tempo, porque gostaria de estar habilitado completamente para ensinar a vocês de uma forma prática e direta através do vídeo. Boa noite, Natal. Boa noite, Normando. Agradeço os seus comentários de sabedoria. Também agradeço, Luiz. Sua presença aqui é muito importante. Formamos um único corpo nesse momento. Um único coração. Uma única consciência. O mundo é nosso subconsciente. Se eu não existo, não existiria o mundo. E nem os outros, nem os fatos. Tudo é nós mesmos. Sim. Sim. Ô, Elizabeth Gertrudes. Saudades de encontrá-la. Muitos anos. Grande abraço. Deus te abençoe também. Coimbra, quando será a próxima? Coimbra, a próxima live será no Meet Google domingo que vem. Para que todos possamos conversar de olho no olho. Porque aqui eu só vejo meu olho na câmera. Eu gostaria de ver os olhos de vocês. Essa é a limitação do YouTube. A Maria do Socorro fala, legião de eu, sim. É legião mesmo. Legião porque são muitos. O ego quer sempre ir nas pessoas, ir para fora, sim. Se alimentar, né, de nós mesmos. A visão dos toltecas sobre o ego é muito clara. É um parasita que nos invadiu. E que temos alimentado. E mais que isso, o mais terrível, que passa a ser um choque para quem experimenta diretamente, mas um choque positivo, de que nos confundimos com o parasita. A todo instante. Ele se metamorfose. Nossa, que palavra difícil. Metamorfose. Ele cria uma metamorfose e nos engana completamente. Nós pensamos que somos ele e reagimos, brigamos com as pessoas, falamos palavras horríveis, somos indispostos. Ou seja, todas essas manifestações desagradáveis têm a ver com o parasita dentro de nós. É que o parasita se prega e toma conta da máquina. A máquina qual é? O nosso corpo, né? Nosso corpo físico. Máquina no bom sentido. Acredito que a prática da presença supera qualquer outro ensinamento espiritual, sem dúvida. É a base de tudo. É a base da pirâmide espiritual, é a prática da presença. Manda o e-mail aqui, já publicou o e-mail. Então, por gentileza, Genaro, pegue e anote aí. Se não anotou, por favor, eu escrevo agora, eu estou com o computador aberto aqui novamente, né? Nossa gratidão demais, irei participar do grupo. Ok.
Este é o outro presente. É muito legal, muito bom. Estar em conjunto com as pessoas com o mesmo propósito, acredito, deve ser incrível. Existe uma coisa maravilhosa do grupo, que é a força que se reúne quando nós encaramos com responsabilidade os objetivos. E não somente quando um ajuda o outro, mas na verdade cria uma força coletiva de nos impulsionar. Tudo o que precisa ser feito é isso. Ok, Creus, entendi. Mas veja bem, ó, participe quando você puder. Compreendemos, existe escala de trabalho. Eu muitas vezes tenho eu tenho uns horários durante o dia e trabalho à noite, é por escala mesmo. Então é uma escala fixa. Então, se você puder participar, não se acanhe por causa disso. Participe quando possa. Envie o e-mail, entre no grupo. Participe quando realmente está ali. Quando está trabalhando, é evidente que é impossível. Ô, Cardoso, grande abraço. Bom, então aí realmente foi ali. Ó, o Edemar também, grande abraço, Edemar. Sempre na luta. Edemar, grande irmão. Leila Figueiredo, gratidão é nossa. Muito obrigado por estar presente. Basicamente são essas as mensagens, tá? Coloca o e-mail no final. Eu vou colocar o e-mail de novo no final. É através do e-mail que nós podemos entrar em contato com vocês. Tá? Então ciência a servico, sem ser cedilha, do ser, @gmail.com. Então o que vai acontecer? Vocês vão enviar o e-mail para cá, vão falar o seu nome, né? Todos que participaram terão que ser maiores de idade, tá? Para evitar problemas. E também não vamos pedir documento para ninguém, mas presume-se que a pessoa tem o mínimo de responsabilidade possível, né? Se tiver algum menor, ele tem que informar, né? Porque precisa da autorização dos pais, aquela coisa toda. Tá bom? Tem uma pergunta Que é uma aí, questão o legal. Lógico fez uma última observação. Sim. Aí a pessoa enviará o e-mail. Se ela quiser já mandar o número do telefone dela, tudo bem. Eu recebo o e-mail, eu envio o meu telefone, o número do telefone, ela entra, adiciona, e aí sim eu adiciono ela e colocamos no grupo que vai estar sendo formado, Grupo Toteca 2. Esse é o nome do grupo, um nome que escolhemos. E a partir daí, então, ela vai se comunicar conosco, com todas as pessoas que fazem parte do grupo, e o link das reuniões de domingo serão postados nesse grupo. Por isso a importância do grupo do WhatsApp também. Tá bom? Então tá aí o e-mail. Se alguém tiver... tem o músico Davi Rocha. Transformar as impressões psicológicas é a base para se lograr a aniquilação budista. É necessário obter as virtudes da não reação e do não julgamento. Dissesse tudo. Para quem não conhece essa linguagem, a transformação das impressões nada mais é do que receber todas as informações na consciência. Como não fomos ensinados a fazer isso, essas informações não vão para a consciência, vão para outros lugares. E aí surgem manifestações desagradáveis diante de nós. Nós não só criamos alimentamos eus psicológicos ou coisas desagradáveis diante de nós, como criamos também. Então, por exemplo, quando se pratica os 4 compromissos, se inicia verdadeiramente a transformar as impressões. Transformar as impressões, o que significa? Nós não percebemos o mundo como ele é, senão que nós percebemos as imagens que penetram, os raios de luz, né, que penetram nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, através da nossa pele, e o nosso sistema nervoso central decodifica e cria uma cópia, uma imagem. E é aí que entra o problema. Porque como não temos a consciência centrada, desenvolvida, essas imagens são capturadas por elementos psicológicos que possuímos, que fazem a interpretação dessa imagem. É assim que, naturalmente, criamos mais elementos indesejáveis, porque recebemos de forma completamente mecânica
aquelas imagens, sem a atuação da compreensão, sem a atuação da consciência naquele momento, e também alimentamos as que já existem. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Todos nós sabemos o perigo que é alimentar a violência dentro de si. Uma pessoa que alimenta a violência dentro de si corre o risco de matar até mesmo quem ama, ou quem diz que ama. Uma pessoa violenta não consegue se controlar. Quando ela alimenta a violência dentro de si. E que formas nós temos para alimentar a violência? Nós nos dedicamos a ver filmes violentos, dedicamos horas e tratamos aquilo como normal. Em que um ser humano mata outro. Um ser humano espanca outro. E até torcemos pelo herói quando ele está brigando. Toda aquela ingrediente de violência penetra na nossa psique sem filtro algum. Ou melhor dizendo, com o filtro do ego. E carregado de emoção negativa, explodimos em veneno emocional. Então, uma das formas, por exemplo, de alimentar a violência é nos dedicarmos a contemplar cenas de violência e acharmos normal. Por favor, não interpretem de forma desfigurada o que está sendo dito, porque temos a tendência a querer cobrar dos outros quando eles assistem filmes violentos. Mas não se trata de cobrar dos outros. Se trata de perceber a disciplina. Então, se para mim aquilo já não serve, eu deixo de fazer e ponto final. Fala do aplicativo do Meet que tem que baixar no Play Store. Não, eu vou mandar isso por e-mail. A Sara está me lembrando aqui que o aplicativo Meet Google precisa ser baixado, tá? É gratuito, mas precisa ser baixado no telefone para poder ter acesso às reuniões. Eu depois no e-mail faço um texto para todo mundo e vou respondendo e vou ensinando. Então é assim que se alimenta a violência dentro de nós. Se não transformamos as impressões, aquilo entra torto dentro de nós. Transformação das impressões é algo muito amplo. Precisamos ser mais específicos. Não que esteja equivocado o termo, não. É que é tão profundo que não somos capazes de compreender de forma mais direta. Por isso, os 4 compromissos nos ajudam muito na transformação das impressões. E essa palavra que ele usou, aniquilação budista, ela é uma palavra incrível. Aniquilação budista quer dizer eliminação completa do ego, iluminação radical, felicidade plena. Não apenas naqueles momentos da meditação, mas durante o dia, caminhando, dirigindo, conversando com sua esposa, com seus filhos. É essa felicidade plena que estamos buscando. A aniquilação budista é isso. Aniquilar o ego por completo é o trabalho que os mestres nos convidam a fazer. Podemos começar hoje, mas não sabemos quando vai terminar, mas não importa. Tudo o que conseguimos fazer é o importante. Boa noite, Hermes Bassanelli, lá de São Caetano do Sul. Grande abraço. Ó, o músico me ajuda aqui, o músico Davi Rocha me ajudou e colocou: interpor a consciência entre a mente e os sentidos é transformar as impressões. Exemplo, quem é ofendido, ao transformar as impressões, ver o outro como alguém que não sabe o que faz, portanto não ofenderá. É muito legal essa explicação. Muito boa, Davi. Existe uma parte do livro 5 compromissos, 5º compromisso, que eu recomendo todos a ouvir, sobre não levar nada para o lado pessoal. Quando ele dá o exemplo de um cinema. Eu não vou contar para vocês aqui, porque seria já muito avançado o tempo da hora, mas se alguém quiser escutar, está no final da parte não levar nada para o lado pessoal do 5º compromisso, do audiobook do 5º compromisso. Ou quem tem o livro, né, pode olhar. O exemplo do cinema é incrível. É porque aquilo que as pessoas veem em nós não é o nosso, são eles mesmos. Então, quando uma pessoa começa a xingar e brigar, etc., ela está tão hipnotizada para o seu próprio sonho que ela não está nos vendo como nós somos. Ela está vendo simplesmente aquela imagem desfeita, desfigurada,
que ela está projetando dentro dela mesma. É a tal névoa que nos fala Dunhuis. Somos espelhos, refletindo uns aos outros. Mas o que não permite que nós nos vejamos como somos, pura luz, é a névoa que se encontra entre nós. Essa névoa é a mente dominada pelos sentidos, dominada pelo ego. Quando alguém dissipa a névoa, ele vê a si mesmo nos outros, como eles são. Ele vê a luz dele brilhando dentro do outro, a mesma luz. Aí existe um outro comentário aqui. Rosemary Matos. Ô, dona Rosemary, quanto tempo? Parece que foi ontem. Desde Jaguarão, fronteira do Uruguai. Grande abraço no seu coração, Rosemary. A iluminação é colocar o foco da consciência inteiramente no momento presente. Começa por aí. Mas faltariam palavras para descrever o que é a iluminação. Algo que a mente não consegue descrever porque não é conhecido por ela. Faltam palavras. $400, exato. Talvez mais, viu, Rosemary? Um comentário também do Davi Rocha. Atenção concentrada não é sabedoria e iluminação. É necessário ir além, dissolver agregados psíquicos. Sem dúvida, Davi. Sem dúvida. É que é preciso entender que existe um aspecto em nós que ainda está presente, que é a nossa partícula de consciência. E essa partícula de consciência precisa iniciar seu trabalho. E à medida que vai iniciando seu trabalho, vai resplandecendo, vai se iluminando. E quando ela quer crescer, ela vê-se obrigada a trabalhar sobre os agregados psíquicos, que é isso que você se refere. Então, muitas vezes, a gente confunde um pouco o andamento das coisas. Mas isso é porque nos falta prática. É preciso ter humildade o suficiente para reconhecer que tudo isso que os grandes mestres falaram, nós sabemos falar de cor e salteado através da boca. Mas precisamos viver isso. E se você está vivendo isso, é isso que importa. Precisamos viver isso. Através, muitas vezes, de experiência e erro, não importa. Quando alguém vai se dando conta de que existe algo indesejável dentro de si, que quer arrancar, é a capacidade de transformação. Quem vê isso é a consciência. Não precisamos entrar em muitos aspectos, porque a pessoa sente necessidade. A pessoa que eu digo é a própria ser, a consciência. Né? E no início ela é pequenininha. À medida que ela vai trabalhando, ela vai criando uma musculação, vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, vai tendo experiências fantásticas, vai se autonutrindo dessas experiências, e aí ela vai vendo esses agregados psíquicos aos quais tu te refere. Seja aqui no mundo físico, quando estamos aqui presentes diante de uma pessoa, e alguém nos fala mal e nos xinga, etc, etc, pula dentro de nós uma reação, então ali nós vamos estudar aquela reação. Ao invés de xingar também, nós vamos fechar nossa boca e vamos estudar, e se for o caso, trabalhamos na morte daquele elemento naquela hora. Solicitamos à divindade o trabalho de transformação. E aqui indicamos o Ho Oponopono, mas existem muitas outras formas. Não podemos falar de todas. Indicamos aquilo que praticamos e que experimentamos em carne viva. Aqui não se trata de crença, porque de crença nós temos que eliminar. Aliás, o grave problema que nos encontramos é porque acreditamos em coisas, incorporamos verdades de outras pessoas que nunca temos experimentado na vida. Isso sofremos em carne e osso. Eu posso tranquilamente dizer para vocês que muito do que eu tomei como verdade era a minha versão da verdade dos ensinamentos esotéricos, porque grande mestre falava tal coisa. Então eu assumi aquilo ali e trouxe para mim e falava muito bem sobre todos esses conhecimentos. Mas eu não fiz o essencial. Eu não transformei aquele ensinamento
as palavras em vida. E a certa altura, eu tive que reconhecer isso e começar da estaca zero. Isso é a minha experiência pessoal. Estou entregando aí para vocês. Existe grande sabedoria em todos os livros dos mestres. Mas quando nós nos dedicamos a simplesmente repetir palavras e não fazemos verdadeiramente o que é preciso, entramos num labirinto. E mais que isso, queremos transmitir o ensinamento e não temos o poder do verbo, não temos o poder da luz dentro de nós porque não praticamos. Não conhecemos o que estamos falando. Estamos sempre repetindo o que o mestre fulano falou e o que o ciclano falou, mas não sentimos dentro de nós a transformação. Quando alguém faz a transformação dentro de si, esse alguém fala com propriedade, com suas próprias palavras. E se pega palavras de outros, pega com força, para que pronuncie aquela palavra e aquilo repercuta no coração das pessoas. Então, sabe lá qual for a explicação que queremos dar sobre agregados psíquicos, defeitos psicológicos, erros psicológicos, o ego, não importa. Aquilo que nos ajudar a trabalhar sobre o ego é o que importa. E trabalhar sobre o ego é o mais importante. Isso, perceber a consciência é somente o primeiro passo. Olha, eu poderia dizer para vocês quantos livros esotéricos e quantos estudos eu fiz na minha vida. Anos. Mas eu acho desnecessário. Não é preciso. Isso não nos leva a nada. Não nos leva. Só ler não leva a nada. Porque a leitura pode dar um choque. Mas esse choque tem tempo de duração. Aí vamos dormir. No outro dia de manhã, o ego pula dentro, porque é assim que acontece, os pensamentos automáticos voltam como se fosse um download, e continuamos a ser aquela pessoa. A mesma pessoa de ontem que leu o livro. E a de anteontem. Qualquer um que verifique quando acorda de manhã o estado que se encontra e os pensamentos que tem, só no momento de levantar da cama, ir no banheiro, escovar os dentes e pegar a roupa e tomar banho, etc. Se ele é capaz de fazer essa autoobservação, podemos dizer, essa pessoa começou a perceber com consciência. Mas se verdadeiramente ela não faz isso, ela está perdendo seu tempo, lendo livros. A vida é muito mais interessante. Eu posso falar para vocês da minha experiência com animais. Vou falar uma coisa muito íntima minha para vocês. Quem me conhece sabe, né? Nós temos aqui em casa, além desses dois animaizinhos aqui, eu e a Sara, porque nunca se esqueçam, somos animais. Ó, pele, carne e osso. Nos nutrimos, respiramos. Todo animal faz isso. Desde a célula menorzinha até esse complexo de bilhões de células que temos. Então nos incluímos no reino animal. Embora com essa face humana. Temos aqui 4 animaizinhos. 3 gatos e uma cadela. Eu não vou falar dos gatos porque são maravilhosos. Mas eu vou falar da cadela. Aprendi coisas incríveis com ela. Por isso eu não concordo. Ou pelo menos verifico o contrário. De que os animais não têm consciência. Podem não ter esta consciência que nós imaginamos existir. Nós temos uma consciência muito particular. E são capazes de nos ensinar coisas incríveis como o amor incondicional. O amor incondicional. O que sabemos disso? Pois essa cadela me ensinou o amor incondicional. E eu sou profundamente grato a ela. Nos dias mais escuros da minha vida, ela sempre me dizia, está tudo bem. Não com palavras, mas com seu comportamento, com sua amorosidade, com a sua afetividade.
Não era algo que eu inventava. Qualquer um que chegar na minha casa vai perceber. E não é ela, é qualquer animal, no qual nós mantemos um fluxo de informação ou de comunicação mais profunda. Quando paramos a mente e começamos a prestar no nosso coração atenção, nos comunicamos com qualquer ser desses, de coração para coração. Em particular, ela tem 9 anos, então ela aprendeu muita coisa nesses 9 anos. Claro, palavras, né? Comandos, como qualquer cachorrinho. No entanto, ela tem, como todos os animais têm, uma amorosidade incrível. Não é uma gratidão porque eu dou comida para ela. Não, porque a minha esposa também dá. E se vier outra pessoa, dá para ela também comida, não há problema. Mas é uma expressão do amor real, incondicional. Então, eu preciso discordar. Assim como o Eckhart. Casualmente, Eckhart tem ou tinha uma cadelinha, ele até fez praticamente um livro, mostrando como os pets são os guardiões do nosso ser. É lógico, eles têm emoções, mas tem mais que isso, viu? Tem consciência. Não a forma da consciência como nós imaginamos, ou a mesma consciência que temos quando vamos desenvolvendo, mas eles têm consciência. Gente, creio que era o pão nosso de cada dia, já foi dado a todos nós. Cada um aqui, inclusive eu e a Sara, recebemos desse fluxo maravilhoso de amor que nos inunda e que quem estiver um pouco mais na presença pode sentir dentro do seu peito. Queremos agradecer enormemente todos os comentários, as manifestações. Queremos pedir desculpa pelo problema que ocorreu aí com a internet, que eventualmente é lógico, né? É a nossa responsabilidade também. Mas conseguimos vencer esse probleminha básico aí e estivemos com vocês estivemos juntos durante esse período de tempo. Eu vou deixar com vocês um pequeno texto que guardei para esse momento e espero que recebam no seu coração e pratiquem aquele exercício que faremos muitas vezes no grupo, tá? Que é aprender a ouvir. Aprender a ouvir é muito importante, sem fazer comentários mentais. Deixar que a informação chegue aonde precisa chegar. No centro do nosso coração existe um átomo, uma força incrível. Os neurologistas já sabem que existem neurônios muito importantes no coração. Então eu vou ler para vocês. E assim terminamos a nossa live. Esse texto está no livro Os 4 Compromissos. E diz o seguinte: oração pela liberdade. Hoje, Criador do Universo, pedimos que venha até nós e compartilhe uma comunhão de amor. Sabemos que seu nome verdadeiro é amor, que temos em comunhão com você por compartilhar a mesma vibração, a mesma frequência em que você vibra, porque você é a única coisa do universo. Hoje, ajude-nos a ser como você, a amar a vida, ser amor. Ajude-nos a amar da forma como você ama, sem condições, expectativas, obrigações ou julgamentos. Ajude-nos a amar e aceitar a nós mesmos sem nenhum julgamento, porque quando nos julgamos, acreditamos em nossa culpa e sentimos necessidade do castigo. Ajude-nos a amar tudo o que você criou incondicionalmente, de modo especial, outros seres humanos,
principalmente os que vivem perto de nós, nossos parentes e as pessoas que tentamos amar com tanta força. Porque quando os rejeitamos, rejeitamos a nós mesmos. Nos rejeitamos, o rejeitamos. Ajude-nos a amar os outros da forma como são, sem condições. Ajude-nos a aceitá-los da forma como são, sem julgamento. Porque se os julgarmos, vamos achar que são culpados e sentiremos a necessidade de castigá-los. Hoje, Senhor, limpe nossos corações do veneno emocional que carregamos. Liberte nossa mente de qualquer pensamento para que possamos viver em completa paz e amor. Hoje é um dia muito especial. Hoje abrimos nosso coração para amar novamente, de forma que podemos dizer ao outro: eu amo você. Sem medo algum, com sinceridade. Hoje nos oferecemos a você. Venha até nós. Use nossas vozes, nossos olhos, nossas mãos, nossos corações, para partilhar a nós mesmos numa comunhão de amor com todos. Hoje, Criador, ajude-nos a ser como você. Obrigado por tudo que recebemos nesse dia, especialmente pela liberdade de ser quem realmente somos. Amém. Grande abraço no coração de todos e nos vemos a seguir.